Bem, o título desta conferência é O Maior Convite. Trata-se de um convite que foi enviado a toda a humanidade, desde que todos os grandes eventos da vida de Jesus aconteceram. Em João 2,19, Jesus disse: "Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei." Agora, obviamente, o templo era um tipo e serviu como protótipo de quase tudo o que Jesus representava. E, em certo sentido, nós também podemos chegar a ser parte de um templo espiritual que Deus está preparando. E ele diz: "O que vencer, farei dele um pilar em minha casa, em meu templo." Portanto, há um templo espiritual que está sendo preparado. Mas aqui Jesus está falando de um templo, dizendo, este templo, e em 3 dias o levantarei. É claro, o templo era magnífico. Aqui temos uma réplica dele que foi construída em miniatura. Vocês podem encontrar esta réplica em Jerusalém. Os judeus responderam em João 2,20. Disseram logo os judeus: "Em 46 anos foi este templo edificado, e tu levantarás em 3 dias?" Mas o versículo 21 nos diz do que se trata. Mas ele falava do templo do seu corpo. Assim que Jesus estava prevendo que ele ia morrer e que em 3 dias ele ressuscitaria dos mortos. Os judeus utilizavam uma forma inclusiva de cômputo, de modo que se morreu antes do pôr do sol na sexta, esse foi o primeiro dia. No sábado repousou na tumba e no primeiro dia da semana ele ressuscitou. E qualquer porção de um dia se considerava um dia completo, de modo que esses foram 3 dias. E ele falou da sua ressurreição. Em Jerusalém temos este sepulcro aqui em um jardim. E algumas pessoas asseguram que foi o lugar onde Jesus descansou. E parece ser muito provável que este seja o lugar certo. Aqui há um sulco, e neste sulco deve ter havido uma pedra grande, uma pedra plana, gigante, que pode ter sido empurrada para ser retirada. Era assim mais ou menos que parecia. É um lugar interessante, que foi descoberto com escavações arqueológicas. Quando encontraram isso, se surpreenderam, porque parece que tudo se encaixa perfeitamente. Em uma de nossas primeiras conferências, nós falamos do lugar onde Jesus caminhou. E vimos alguns dados interessantes em relação a este mesmo lugar. O versículo 22 do capítulo 2 de João diz: "Portanto, quando ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram que ele havia dito isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia falado." Agora, a que passagem da Bíblia estavam se referindo? Obviamente, as únicas escrituras que existiam então eram o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o livro de Isaías é o lugar onde há uma história maravilhosa sobre o Messias e sobre a forma em que sofreria e morreria, e o fato de que seria crucificado entre criminosos. Eu acho que eles pensaram em textos como esse. 1 Coríntios 15, 14, 17 e 18 fala da importância da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Todas as grandes religiões do mundo veneram os sepulcros de seus fundadores, mas não o cristianismo. O sepulcro de Cristo está vazio. E nesta passagem está escrito: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é também a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã. Ainda estais nos vossos pecados. Porque somente por meio da morte e ressurreição de Cristo podem ser perdoados os meus pecados. E isto é algo que o mundo deve compreender. Porque existe um movimento hoje que quer que todas as religiões do mundo se unam, como se estivessem todas no mesmo nível. Mas se você tira esta frase, então a salvação já não faz sentido. Então, aqueles também que dormiram em Cristo pereceram.
Ou seja, aqueles que morreram em Cristo estão esperando a ressurreição, que é garantida por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Ele foi as primícias desta ressurreição. Mas como ele pode ser as primícias se a Bíblia fala que ele mesmo ressuscitou outras pessoas? E o livro de Judas diz que Moisés foi ressuscitado. A verdade é que há pessoas no céu que nem nunca morreram, como Elias e Enoque. Então, como explicar que Cristo é as primícias? Havia a oferta mexida. E Cristo, como primícias, ressuscitou junto com os que saíram dos sepulcros que foram abertos. E inúmeras pessoas foram ressuscitadas dentre os mortos na ressurreição de Cristo. O que fazer com essas pessoas? Cristo é a garantia. Em outras palavras, ainda que algumas pessoas tivessem sido trasladadas antes da morte de Cristo, elas o foram pela garantia de que Cristo morreria e seria ressuscitado dentre os mortos e venceria o pecado. Então sua salvação dependia, igualmente a nossa, da morte e ressurreição de Cristo. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Percebem a presciência? Deus sabia que ia ter êxito. Ele podia ter falhado? Sim, ele podia ter falhado. Ele era completamente humano e completamente divino. Mas ele nunca usou sua divindade, nem uma vez sequer, para se proteger a si mesmo, nem uma vez. E assim que em sua forma humana, em sua humanidade, ele podia ter falhado, mas ele venceu onde Adão falhou. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, de modo que somente em Cristo há salvação. Soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A esse Jesus ressuscitou Deus, do qual todos nós somos testemunhas. Atos 2, 23, 24 e 32. Será que podemos nós, hoje em dia, ser testemunhas da ressurreição de Cristo? Sim, podemos. Podemos porque somente em Cristo pode-se encontrar o tipo de transformação que vemos nas pessoas que o aceitaram e que o seguem em todos os seus caminhos. Sem Ele, é impossível. Pelo que Cristo deve estar vivo. E se você escolhe caminhar com Ele e ter uma experiência com Ele, então você vai saber que Ele não está apodrecendo num sepulcro, mas que Ele é aquele que ressuscitou dos mortos e está sentado à destra do Pai. E logo depois da ressurreição, Jesus dá a comissão. Ide e ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder pleno da Trindade, ensinando-os que guardem o que diz, todas as coisas que vos hei mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 19 e 20. Que tremenda comissão! E essa comissão abarca tudo. Não se pode deixar algo de fora, é preciso ensinar tudo. Portanto, uma relação que culmina no batismo está baseada na verdade, está baseada na palavra. Porque o que Cristo ensinou, seja através dos profetas ou pessoalmente, é a palavra de Deus. E não podemos tomar pedaços dela. Temos que tomá-la toda. Guardem todas as coisas que eu ordenei. Será que Cristo falou através dos profetas no passado? Claro que sim. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi criado se fez. Assim que tudo, desde o princípio, vem de Cristo. O batismo é mencionado 80 vezes no Novo Testamento.
Isso mostra a importância dele. Eu creio que não é apenas uma coisa passageira, pois é mencionado 80 vezes. João 3:23 diz, João batizava também no Enom, falando acerca de João Batista, junto a Salim, que é outro nome para Jerusalém, porque ali havia muitas águas. Então, para batizar, é preciso um pouco de água ou uma boa quantidade de água? É preciso uma boa quantidade de água. João 3:23. Portanto, o que significa ser batizado? A palavra grega é baptizo, que significa mergulhar, submergir, colocar debaixo da água. E deve haver também um significado específico, porque Deus não faz nada ao acaso. Tudo que Deus faz e diz tem sentido. Tem um significado espiritual profundo. Deus é um Deus que diz, assim é. Portanto, batizar significa mergulhar na água. E este é o Rio Jordão. E aqui está o lugar onde João Batista batizava, porque havia muita água. Mateus 3, 5 e 6 diz, e vinha ele toda Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão, e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Mas o que é o pecado? Nós já aprendemos sobre isso. O que é o pecado? A transgressão da lei. Assim que as pessoas que não viviam em harmonia com Deus vinham aqui, confessavam seus pecados, e o batismo era um símbolo da purificação do pecado. E vinham ali e eram convencidos, porque João Batista não falava palavras indecisas, ele falava palavras claras e cortantes, certo? E eventualmente o próprio Jesus veio a João Batista. E João Batista sabia que Jesus era o Messias. E disse a Jesus, eu não vou te batizar. Tu deves batizar a mim. Eu não sou digno de desatar as correias dos teus sapatos. E Jesus disse, por agora nos convém cumprir toda a justiça. E então João o batizou. Bem, agora temos uma pergunta. Se o batismo é um símbolo da purificação dos pecados, pelo menos é um dos símbolos, era necessário que Jesus se batizasse? Será que ele cometeu algum pecado? Não, ele diz, o diabo vem e tem quanto de mim? Não tem nada. Nenhum pecado. Jesus era o Filho de Deus, totalmente sem pecado e mancha. Por que então era necessário que se cumprisse toda a justiça e que Jesus também se submetesse à cerimônia do batismo? Porque Jesus não é apenas o nosso Salvador. Não é apenas o nosso Deus. Ele é também o nosso exemplo. Assim que Jesus nos deu o exemplo. E a Bíblia nos diz que se você segue a Cristo, você tem que caminhar como Ele caminhou. Assim que estudar a vida de Cristo é estudar o caminho cristão. E Cristo foi batizado. E Jesus, depois que foi batizado, Mateus 3,15, saiu logo da água. O que isso nos fala sobre o modo como Jesus foi batizado? Ele deve ter sido submerso em água. É isto que diz. Assim que Jesus estava submerso na água, e nesse momento o céu se abriu e viu o Espírito de Deus que descia como pomba e vinha sobre ele, Mateus 3,16. Assim que o Espírito de Deus desceu, não sendo uma pomba, mas como uma pomba. Agora, como é que desce uma pomba? Suavemente, suavemente. E houve uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, aquele que eu amo, como está na Nova Versão Internacional em inglês. Em quem me comprazo, Mateus 3, 16 e 17. Quando alguém é batizado, esse mesmo privilégio lhe pertence.
Quando está submerso, o mesmo lhe ocorre. O Espírito Santo desce como uma pomba. E Deus diz: este é meu filho amado ou filha amada, em quem eu tenho contentamento. De maneira que a pomba não necessariamente significa literalmente uma pomba, mas os atributos de uma pomba. A função do Espírito Santo. E isto é algo que vale a pena estudar. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo. Atos 10, 38. Agora, a palavra poder ali implica os meios, o mecanismo, os instrumentos, por assim dizer. Para dizer de modo simples e sem rodeios. Para fazer tudo o que ele ia fazer. Porque ele, sendo completamente humano, e contudo completamente divino, não ia utilizar sua divindade para seu próprio benefício. E em todas as coisas ele foi tentado, da mesma maneira que nós. Mas ele recorreu ao mesmo poder a que nós podemos recorrer. E ele andou fazendo bem e sarando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. De maneira que no poder do Espírito Santo, ele saiu fazendo bem e pregando o evangelho da salvação. Por 3 anos e meio. E os fariseus haviam ouvido o que Jesus tinha feito e que batizou mais discípulos do que João. De maneira que João Batista não era o único que estava batizando. Mas Jesus mesmo não batizava. Os seus discípulos batizavam. Seus discípulos batizavam as pessoas do mesmo modo que João fazia. E por isso temos outra vez a pergunta: por que Jesus não batizava? Porque é ele que está tipificado no batismo. Ele é colocado como exemplo. Mas os seus discípulos batizavam. João 4, 1 e 2. Mas há outra coisa que é interessante sobre o batismo. Um tipo de pergunta que hoje é feita em relação ao batismo. Porque hoje em dia, acredita-se que tudo o que uma pessoa tem que fazer é simplesmente dizer: estou aqui, estou pronto. E uma pessoa então é batizada. E como Cristo pagou por tudo, nós podemos continuar vivendo como antes. Mas Jesus colocou as pessoas sob a graça e os chamou à obediência. Lembram-se disso? Nós já falamos sobre isso. E o caso clássico foi Maria Madalena. Eu tampouco te condeno. Ela foi posta sob a graça. Vai e não peques mais. Ela foi colocada de novo em obediência à lei. E nós temos esse caso particular deste alto funcionário, um tesoureiro de uma rainha. Era um eunuco, provavelmente um homem negro. Ele viajava pelo deserto, havia ido a Jerusalém, pois ele era judeu, um judeu devoto. E estava lendo a Bíblia quando Filipe lhe foi enviado. Atos 8, 26 e 28. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao meio-dia, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está no deserto. Então ele se levantou e foi. Se Deus fala alguma coisa, faça. E aqui um etíope, eunuco, de grande autoridade em virtude de Candace, a rainha dos etíopes, lhe ter colocado a cargo de todos os seus tesouros. De maneira que ele era ministro das finanças. Era isso que ele era. Mas ele era judeu, porque ele havia vindo a Jerusalém para adorar. Era a Páscoa. E havia vindo adorar nesse dia particular. Ele estava, portanto, familiarizado com os direitos e as leis e com os juízos do sistema judaico, certo? Sim, ele era um judeu devoto que havia vindo a adorar. De maneira que conhecia tudo sobre o Antigo Testamento. Vocês acham que ele conhecia os 10 mandamentos? Claro. Conhecia os 10 mandamentos. E havia vindo adorar. E estava sentado no carro e lendo o profeta Isaías. Atos 8, 26 a 28.
E assim que Filipe chega até ele, é convidado a subir no carro, se senta com ele e fala com ele e diz: o que você está lendo? E ele responde: estou lendo o profeta Isaías. E ele pergunta: você entende o que você está lendo? E ele lia uma passagem das Escrituras que falava sobre o cordeiro que foi levado diante dos seus tosqueadores e que não abria sua boca e foi levado ao matadouro. E Filipe perguntou: você sabe do que se trata? E curiosamente o eunuco disse: como posso saber se não há ninguém que me explique? É fascinante, Deus opera assim. Ele trabalha através das pessoas. E ele informa as pessoas da verdade por intermédio do seu povo. E aqui estava um judeu devoto que estava estudando o livro de Isaías e estava buscando encontrar uma resposta. E Filipe chegou ali para lhe dar essa resposta. Filipe o escutou lendo o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? E ele respondeu: e como poderei entender se não há ninguém que me explique? E pediu a Filipe que subisse no carro e que se sentasse com ele. E a passagem que ele lia era: como ovelha para a morte foi levado, e como cordeiro mudo diante daquele que o tosquia, assim não abriu a boca. E Filipe deu a explicação. O que é que estava faltando a este judeu? Ele tinha a lei, tinha a Torá, sabia o que era ser obediente e seguir os preceitos de Deus, mas o que ele não sabia? Não sabia quem era o Messias. E assim, Jesus foi apresentado a ele por Filipe. Quando se deu conta de que este cordeiro havia sido sacrificado, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi aí que disse a Filipe. E indo pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: aqui há água, o que impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro. Ele conhecia a lei, conhecia a Torá, e agora havia encontrado o tesouro do céu. Jesus Cristo, o Salvador. E por isso ele disse: o que impede que eu seja batizado? Agora, toda esta parte no livro de Atos está escrita numa estrutura de quiasmo. O que significa pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Agora, se você tem uma das traduções modernas da Bíblia, será difícil você encontrar este versículo. Porque sua Bíblia terá o versículo 36 e o versículo 38, mas deixará de fora o versículo 37. Você pode comprovar isto se você quiser. Atos 8, versículo 37. E a pergunta a Filipe foi: o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: se crês de todo o teu coração, pode ser batizado. Uma resposta muito importante. De maneira que, qual era o pré-requisito para o batismo? Crer de todo o coração. E por que vocês acham que algumas traduções modernas preferem deixar fora este versículo? E dizem à margem que não estava no texto original, mas a estrutura de quiasmo, que é pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, seria destruída se deixássemos esse texto de fora. De maneira que esse texto, tal como aparece nas versões mais antigas, nas boas traduções, deveria estar aí. E disse: se crês de todo o teu coração, podes ser batizado. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, vocês se lembram que ele era judeu. E Jesus havia dito, ensinando-lhes o quê? Vocês se lembram? Todas as coisas que vos hei mandado. Todas as coisas. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E hoje temos pessoas que não conhecem nada sobre as exigências de Deus e aceitam a Jesus como seu Salvador e pensam que podem seguir como antes, sem entrar em harmonia com os preceitos de Deus. Assim que os judeus tinham a lei e não tinham o Messias, hoje queremos o Messias e não queremos a lei. Isso é bastante confuso. Em realidade, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, é isso que a Bíblia diz. Este é o grupo que representa todo o Evangelho. Por que Jesus morreu por nós? Porque nós estávamos em transgressão. Mas será que isso significa que continuamos em transgressão? Claro que não. Assim que é muito importante, se credes de todo o coração, pode ser batizado. E respondendo, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era isso que faltava. Ele não conhecia o Messias. E quando ele aceitou o Messias como seu salvador pessoal, então foi batizado. E desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e o batizou. Atos 8, 36, 38. Assim que em todos os exemplos que temos, vemos que a Bíblia fala de um batismo, e que é um batismo de imersão. Agora, se nós formos até a igreja primitiva, veremos que na igreja primitiva também se batizava por imersão. Aqui está uma cruz bizantina e uma antiga igreja bizantina. E é claro, está em ruínas. E se você caminha através dessas ruínas, há um antigo tanque batismal, na qual se batizavam estas pessoas. Você percebe? É preciso entrar por estas escadas, e ali era o lugar onde batizavam. Assim que a igreja primitiva, depois de Cristo, batizava por imersão. Esta aqui também é uma igreja bizantina, que foi construída ali onde viviam os essênios. E estas igrejas primitivas todas tinham tanques batismais com escadas que levavam para baixo. E aqui é um deserto, onde não há muita água, mas tinha um tanque batismal pequeno, mas o batismo era por imersão, o que era certamente possível numa fonte como esta. Se você visita as igrejas antigas, elas também nos revelam um método que se utilizava nos tempos anteriores. Esta é uma igreja do primeiro século, em Filipos. Aí está o tanque batismal no qual as pessoas eram batizadas. E se você me pergunta, de onde se originou o batismo por aspersão ou por infusão, que coloca água sobre a fronte de uma criança? Bem, então você vai ter que ir a Roma para descobrir. É aí onde o costume se origina. Mas se você vai às igrejas mais antigas de Roma, também ali você encontra grandes pias batismais. E aqui, na Capadócia, na Turquia, a cidade oculta de alguns cristãos na Idade Média, ali também o batismo era por imersão. E havia estes tanques batismais profundos, aos quais se tinha acesso por escadas. O batismo era por imersão. Alguns dos relevos e algumas das pinturas que temos desse período inicial, se vamos à Rússia, por exemplo, aqui temos o batismo do russo Vladimir o Grande, uma pintura na igreja primitiva bizantina. Hoje ali está uma igreja ortodoxa, e é um vestígio disso. Também vemos o seu batismo por imersão. E aqui temos um relevo antigo, no qual Cristo está sendo batizado. É um afresco da África. E ali está ele em pé na água, e tem água até a sua cintura. Então, onde é que está o batismo infantil? Se a Bíblia fala de batismo por imersão. E se a Bíblia diz, se crês de todo o coração, pode ser batizado. Será que uma criança pode crer de todo o coração? Será que uma criança pode tomar uma decisão? Quem toma a decisão pela criança? Os pais tomam a decisão pela criança. A criança não pode tomar uma decisão ainda, não tem capacidade de compreender, e por isso o fazem os pais.
No Novo Testamento, Paulo diz que se há um casamento e só uma das pessoas no casamento está em Cristo, então o marido é santificado pela fé da esposa. Ou a esposa é santificada pela fé do esposo. E além disso, o que diz? Ou vossos filhos seriam imundos. 1 Coríntios 7,14. É um texto fascinante. Em outras palavras, quando vemos os bebês e as crianças pequenas, a responsabilidade da sua criação e de seu crescimento e de sua capacidade final para tomar uma decisão por si mesmos, esta responsabilidade recai sobre os pais. E por isso, o que Jesus fez com as criancinhas? As abençoou. E disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. E as abençoou. E repreendeu a seus discípulos quando tentaram impedir que as crianças viessem a ele. Mas o batismo infantil não é bíblico. Vem de um rito antigo. Vem de Babilônia. Porque as crianças eram assim dedicadas neste sistema na antiguidade. Inclusive, tomavam algumas crianças e as submergiam. Mas a maioria era feita por infusão ou aspersão. No 6º século depois de Cristo, temos a introdução do batismo infantil. O Deus Jano, aquele de cabeça dupla, o que olha para frente e para trás, e que é equivalente à águia das duas cabeças, é dele que vem, porque supostamente ele nasceu 2 vezes. A água benta era usada para os batismos, e ela era criada tomando uma tocha do altar e submergindo-a na água, que depois se convertia em água benta. E hoje é a mesma coisa. Tomam uma vela, em alguns ritos, do altar, e a submergem na água, e simboliza o Deus Sol, submergindo nas águas da matriz, para renascer como Horus, o Salvador. É, portanto, daqui que vem este ritual. É daqui que vem a água benta. E por isso, a seguinte maldição foi pronunciada sobre os desertores da Igreja Católica. Que o Filho que sofreu por nós o amaldiçoe. Que o Espírito Santo que sofreu por nós no batismo o amaldiçoe. Seja maldito aquele que diz que são os adultos que devem ser batizados. Este é o livro História do Romanismo, página 510. Assim que Roma introduziu o batismo infantil para entrar em harmonia com os antigos ritos pagãos. E você pode ver que é daí que ele se origina, porque no rito pagão o Espírito Santo e Horus são a mesma entidade. Juno é a pomba, o símbolo do aspecto feminino da divindade, de modo que se considera o culto luciferiano. Então, Lúcifer é ao mesmo tempo homem e mulher. Juno e a pomba, que também é considerado como Espírito Santo. Nós lemos isso nos livros de Alice Bailey. E o que é interessante aqui é que diz que todos são um. Que o Espírito Santo que sofreu por nós no batismo o amaldiçoe. Será que o Espírito Santo sofreu no batismo da Bíblia? Não, o Espírito Santo desceu suavemente como pomba sobre Jesus. Quem é que ia sofrer e morrer? Jesus ia sofrer e morrer. E certamente o batismo que teve lugar não reflete esse batismo, mas reflete a submersão e a morte do Deus Sol, mas não de Jesus Cristo. Assim que a maldição do catolicismo romano, ela se refere ao batismo de adultos e nos diz de onde ela vem. O cardeal James Gibbons, na fé dos nossos pais, responde a esta pergunta. Por vários séculos depois do estabelecimento do cristianismo, o batismo foi conferido por imersão.
De maneira que Roma admite isso, que a imersão total era a forma através da qual o batismo era realizado. Mas desde o século XII, a prática do batismo por infusão, isto é, derramar água sobre a fronte, passou a prevalecer na Igreja Católica, já que desta maneira o batismo era realizado com menos inconvenientes do que o batismo por imersão. Será que isso faz sentido? Isso não faz nenhum sentido. João 3,3 diz: em verdade te digo, o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim que nascer de novo representa morte e ressurreição, o batismo representa morte e ressurreição. Ressurreição que experimentamos em Cristo. Não foi até o Concílio de Ravenna, em 1311, depois de Cristo, que o derramamento de água foi oficialmente aceito como tendo a mesma validade da imersão no rito do batismo. Assim que os ritos pagãos foram introduzidos suavemente, e hoje em dia estão aí, enraigados, e as pessoas os seguem. Do contrário, você fica debaixo da maldição. Assim que, como todas as doutrinas estranhas que temos no mundo cristão de hoje, temos que ir a Roma para encontrá-las. Este sistema no qual a Igreja e o Estado trabalham lado a lado para obter uma forma unitária de religião, que será a adoração final do anjo com a tocha, o anjo caído, Lúcifer. Roma é muito impressionante, espetacular. Esta é a estátua de Moisés que foi esculpida por Michelangelo. E tem um pequeno talho no joelho. Nos dizem que Michelangelo olhou para a estátua e disse que era perfeita. E a atingiu no joelho com o cinzel e disse: anda. Mas é claro que ela não se levantou. Só recebeu um pequeno corte no joelho. Esta é a história que contam, eu não sei se é verdade. E o grande Pontifex Maximus, o Pontífice Máximo, é o grande construtor de pontes para tomar o lugar de Jesus Cristo. Ele que é a ponte entre o céu e a terra. Certamente o Papa não é o Pontífice Máximo, Jesus Cristo é. Assim que, como todos esses sistemas, nós descobrimos que Roma é que está por trás de tudo. É ela que recebe os elogios e a adoração hoje. Afirma-se que o batismo infantil traz a criança à família de Deus. E afirmam que este é o novo pacto que cobre todas as famílias. O batismo é uma consequência da aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, de haver aprendido todos os preceitos de Cristo, de havê-los aceito, de estarmos conscientes de que somos pecadores vivendo em transgressão à lei de Deus e que nossa única esperança é que a mancha seja lavada no sangue do Cordeiro e que assim caminhemos em harmonia com Cristo, em seu poder, por meio dele. O batismo é isso, e as crianças simplesmente não podem compreender isso. E aqui está uma pia infantil que encontramos no Vaticano. Não há espaço para imersão ali. A Bíblia diz em Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas quantos batismos há aí fora no mundo? Muitos ritos diferentes de batismo. Alguns batizam por imersão, por exemplo. Os batistas batizam assim. Outros praticam o batismo infantil. Outros praticam o batismo infantil por infusão. Outros não praticam batismo com água. Afirmam que praticam apenas um batismo espiritual. Uns praticam batismo por imersão, submergindo uma vez. Outros praticam o batismo por imersão, submergindo 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E alguns praticam o batismo por imersão 7 vezes. Qual deles está certo? A Bíblia diz,
Há um Senhor, uma fé e um batismo. Certamente seria fácil resolver o problema. Basta ir à fonte de referência, não é mesmo? E qual é a fonte de referência? A Bíblia. Então, por que as pessoas não tomam uma norma da Bíblia? Não seguem os ensinamentos da Bíblia? Assim, teríamos um só batismo, não é mesmo? Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus foi submerso na água? Uma vez. Em algum lugar está escrito que o eunuco foi submerso várias vezes? Não. Assim que seria possível ter somente um rito. E, de fato, qualquer doutrina da Bíblia tinha que ser discernida seguindo o mesmo método. Se uma igreja diz que é de um jeito e outra diz que é de outro jeito, e as igrejas estão divididas todo o tempo sobre esses assuntos, certamente deveríamos ir à palavra de Deus e dizer: é isto que diz a palavra, façamos desta maneira. E se pode encontrar uma igreja que diz, isto é o que a palavra diz, façamos assim, em cada um desses aspectos, bem, então teríamos um Senhor, uma fé e um batismo. Mas, infelizmente, não vivemos num mundo assim. Então, vamos dar uma olhada no simbolismo do batismo para que possamos ver o que ele realmente significa. Em 1 Pedro 3:21, a água simboliza o batismo, não tirando as imundícies da carne com a aspiração de uma boa consciência para com Deus, mas nos salva pela ressurreição de Jesus Cristo. Assim que quando alguém é batizado, o que está comemorando? A ressurreição de Cristo. Mas agora o mundo cristão lá fora quer se lembrar da ressurreição de Cristo fazendo o quê? Observando o quê? Observando o domingo. Isso não é bíblico, não é bíblico. Você comemora a ressurreição de Cristo mediante a participação no batismo. E sabem o quê? A Bíblia nos diz algo interessante. Ela nos diz que uma pessoa é batizada e ressuscita em Cristo. Será que Jesus também instituiu um mini-batismo para nos lembrar deste evento? Sim, ele fez isso. O lava-pés. E ele disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Fazei o que digo, e bem-aventurado sereis se o fizerdes. O lava-pés é um mini-batismo que nos lembra do batismo do renascimento que tivemos. Em certo sentido, você caminha pela vida e recolhe um pouco de pó aqui, um pouco de pó ali. E o rito solene da comunhão, quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, é acompanhado então do lava-pés. E a Bíblia diz claramente que temos que fazer isto. Bem-aventurados sereis se o fizerdes, João 13:17. Mas muito poucos o fazem. Em verdade te digo, que se não nasceres da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus, João 3:5. Mas será que o homem que estava na cruz, o ladrão, vai estar no céu um dia ou não? Sim. Ele foi batizado? Não. Então, como pode esse texto ser verdade? Bem, se você não tem uma oportunidade de fazê-lo, Deus julgará a sua intenção, o seu coração. E o que sabe fazer o bem e não o faz, diz a Bíblia, isso é pecado. Tiago 4:17. Deus passa por altos tempos de ignorância, Atos 17:30. Devemos levar todas essas coisas em conta. Em verdade te digo que quem não nascer da água, se não tem a capacidade e sabe, deve nascer da água e do Espírito. Sem o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E isto é algo muito sério, João 3:5. Portanto,
Se lemos sobre o que aconteceu na igreja cristã primitiva, quando essas conversões começaram a ocorrer, eles ficaram profundamente comovidos pelas palavras dos discípulos, depois de haverem crucificado a Jesus, e disseram: irmãos, que faremos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos. Que significa isto? Dar a volta. Alguém ia numa direção e agora vai na direção oposta. Alguém estava em pecado e transgressão e agora vai para o outro lado. E seja cada um batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 37 e 38. Em outras palavras, a questão que está em jogo é que Jesus era o Messias, a quem eles haviam crucificado. Eles quebraram a lei e crucificaram a Cristo, porque a lei diz: não matarás. E eles o fizeram, de maneira que tiveram que se arrepender, tiveram que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e tiveram que ser batizados. Atos 2, 38 e 39. Arrependei-vos e batize-se cada um de vós em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos que estão distantes, para todos que invocarem o nome do Senhor nosso Deus. E algumas pessoas dizem que esse texto concorda com o batismo de crianças, mas não é isso que ele diz. Ele diz que quando se aceita Cristo, então será abençoado de acordo com o Antigo Testamento em milhares das suas gerações. Deus atua segundo a decisão que tomamos. Assim damos a Deus o direito de interferir na nossa própria vida e de nos proteger. E recebereis o dom do Espírito Santo, de maneira que, quando uma pessoa é batizada, ela recebe um dom especial. Antes disso, a pessoa pode receber impressões da parte do Espírito Santo. Pode ser conduzida pelo Espírito Santo. Mas, em seu batismo, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. E esta promessa é para vós e para vossos filhos, porque os filhos estão cobertos pela decisão e pela fé dos pais. E para todos que estejam distantes, para todas as pessoas, para todos aqueles que invoquem o nome do Senhor nosso Deus. Assim que esta promessa vale para todos. 1 Samuel 15, 22 diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Assim que se Deus diz isto, e se Deus diz que uma pessoa teria que se arrepender e ser batizado, então é melhor fazê-lo. Efésios 4, 11 a 13 diz: e ele mesmo deu alguns certamente para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até o homem perfeito, até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual é o propósito desses dons que Deus vai outorgar durante o batismo? Eles são para o ministério, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Todos recebem uma parte. Até a pessoa mais humilde recebe uma parte. Inclusive aqueles que praticamente não têm nenhuma grande habilidade podem ser tão abençoados por Deus a ponto de se converterem em homens poderosos e gigantes dentro da igreja. Alguns têm a capacidade de orar, outros têm dons diferentes. Alguns têm o dom da hospitalidade. Quem é mais importante? Aquele que recebe alguém em sua casa, que consola as pessoas, ou o que prega o Evangelho? Quem é mais importante? Um não é mais importante do que o outro. Será que alguém pode dizer para o outro: eu não preciso de você? Barnabé era conhecido pelo seu espírito suave e por fazer com que as pessoas se sentissem à vontade. E isso é tão importante como qualquer outro dom, como ser evangelista, ou pastor, ou mestre. Seja qual for o dom, Deus dá a cada um para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé.
Mas isto mais uma vez nos diz que o que nós vemos aí fora no mundo não pode estar certo. Não deveríamos ter 1.000 ou 2.000 religiões ou mais. Há uma só fé, um só Deus, um só batismo. Até que todos cheguemos a esta harmonia. Porque da maneira que no corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E será que os membros do corpo poderão fazer parte integrante de diferentes corpos que ensinam coisas diferentes? O que vocês acham? Se há uma verdade, um batismo, uma fé, podemos ter diferentes religiões e diferentes ensinos sobre assuntos que absolutamente não são bíblicos? Quando os comparamos com a Bíblia, sim ou não? Não. Sem dúvida, temos que entrar em harmonia quando se trata dos assuntos da fé. Assim, nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo. E somos todos membros uns dos outros. Assim se fala da unidade no Espírito, de maneira que, tendo dons diferentes, segundo a graça que nos é dada, de maneira que Deus, durante o batismo, quando alguém se converte em parte do corpo de Cristo, essa pessoa é dotada do Espírito e Deus lhe outorga poder para fazer o que Deus escolheu que ele fizesse dentro do corpo. E nós somos testemunhas suas destas coisas, e também o Espírito Santo. Agora, escutem atentamente, Atos 5:32, o qual Deus deu a quem? Aos que lhe obedecem. Será então que todos recebem o dom do Espírito Santo? Não. Você precisa ser obediente aos preceitos de Cristo. Do contrário, este texto não se aplica. É preciso que seja obediente aos preceitos de Cristo. Assim que, em outras palavras, o eunuco era obediente aos preceitos das Escrituras, mas não sabia quem era o Messias. E hoje em dia, se aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, também temos que aprender a obedecer. É preciso ter as duas coisas. E este é um assunto muito importante, pois será um fator decisivo no final dos tempos. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo. O batismo implica em morte? Sim, implica em morte. E, portanto, quando alguém está debaixo da água, a pessoa deixa de respirar. E isso simboliza a morte. Mas se continua sendo meramente um símbolo, então não é um batismo verdadeiro. Se eu morro a morte do homem antigo e ressuscito sendo o mesmo homem antigo, será que isso é um batismo genuíno? Claro que não. De maneira que se não me ensinam os preceitos de Cristo, se não me ensinam a entrar em harmonia com Cristo, então essa morte e essa ressurreição não tem de fato sentido. É preciso que eu saiba como entrar em harmonia com Cristo. Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo? Agora, vocês sabiam que o mundo muçulmano acusa o cristianismo de ser uma religião fácil? Porque tudo o que temos que fazer é nos ajoelharmos e dizer, bom, Senhor, perdoa-me. E logo a pessoa se levanta e pode fazê-lo novamente. E se a pessoa é católica, ela pode ir ao sacerdote e pode confessar os pecados, e eles desaparecem, e a pessoa pode cometê-los de novo. Pode voltar a confessá-los, pode cometê-los de novo, pode voltar a confessá-los, e a pessoa sempre pode depender dessa confissão. E se uma pessoa está em pecado quando morre, a pessoa recebe a extrema unção. Em alguns casos, até mesmo depois de morrer, e tudo fica eliminado. Isso não é cristianismo, isso é paganismo, e não é certo. Os muçulmanos ensinam que se alguém faz alguma coisa errada, essa pessoa paga o preço imediatamente. Se trata de um ladrão, cortam-lhe a mão. E se a pessoa rouba 2 vezes, vai ser difícil roubar uma terceira, porque lhe cortam as 2 mãos. É isso que ocorre em alguns dos países muçulmanos. Então, a pessoa paga pelo que fez, e, portanto, essa é uma retribuição verdadeira da transgressão.
O cristianismo é uma religião fácil, eles dizem. E é verdade que o cristianismo falso é. Porque a pessoa abusa da graça de Cristo como uma desculpa para seguir levando o estilo de vida que tinha antes. Mas será que isto é certo? O verdadeiro cristianismo exige uma pena de morte, de tal maneira que a pessoa morre e é sepultada com ele por meio do batismo na morte, a fim de que ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos, o que diz aqui? Em novidade de vida. Romanos 6, 3 a 4. Não se pode continuar vivendo a vida velha. Tenho que ser transformado. Quando recebo o conhecimento do Filho de Deus, que morreu por mim, e me ensinam todas as coisas que Ele ordenou, e eu aceito que eu estou em transgressão da lei de Deus, e aceito o dom da salvação em Jesus Cristo, eu sou então batizado, sepultado com Cristo no batismo. Assim que quando Jesus morreu, potencialmente toda a humanidade morreu com ele. E quando ressuscitou, potencialmente toda a humanidade ressuscitou com ele. Mas Deus honra o nosso livre-arbítrio. Quando escolhemos segui-lo, aceitamos esse rito de morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo, recebemos uma nova vida. Nós renascemos. E a menos que recebamos esta nova vida, nós não somos salvos. Temos que entrar em harmonia com Cristo. E Cristo obedeceu aos mandamentos do seu Pai, certo? Então, será que devemos observá-los nós também? Sim. A obediência é um pré-requisito. Mas as pessoas não querem isto hoje em dia. Elas querem uma graça barata. Dizem, tudo o que tenho que fazer é crer e eu sou salvo. Sim, é preciso crer, mas se não há obediência, então a pessoa continua como transgressor da lei de Deus. E se quebra um mandamento, quebra todos. E será julgado pela lei de Deus. Jesus disse aos que dizem, Senhor, Senhor, por acaso não fizemos maravilhas em teu nome? Expulsamos demônios e fizemos todas estas coisas? E Jesus lhes diz, afastai-vos de mim, vós que obrais a maldade. E aqui, a palavra maldade é a palavra grega anomia, que literalmente significa a quebra da lei de Deus. Hoje em dia existe uma doutrina que se chama anomianismo, que significa eliminar a lei de Deus, anomia. Não se pode ter uma coisa sem a outra. Não se pode ter a salvação de Cristo e, ao mesmo tempo, deixar de voltar a estar em harmonia com Ele. Esta é a razão pela qual Ele morreu por nós. Por que, então, Ele morreu? Para nos salvar. Assim que, para que possamos viver esta vida nova, temos que renascer. E eu vou falar algo para vocês. Se alguém realmente se converte ao cristianismo, esta pessoa segue a Cristo em todos os seus caminhos. Ela é batizada e ressuscita em Cristo. E nele, por intermédio dele, vive a vida de Cristo. Ninguém vai reconhecer essa pessoa. Seus velhos amigos dirão, quem é esse? Nós não o conhecemos. Já não mais quero ficar com ele. Vou me afastar. Eu prometo isto para vocês. Eu perdi a todos os meus velhos amigos quando me batizei. Quando comecei a caminhar com o Senhor. Quando voltei a estar em harmonia com os preceitos de Cristo, todos os meus amigos se foram. Eu não mais queria beber com eles. Agora eu era um estraga-prazeres, em certo sentido, porque eu não queria fazer as coisas que eu fazia antes. E a minha própria família se afastou de mim. Assim que este é o tipo de vida nova que devemos levar. Mas graças a Deus, que nós arranjamos muitos amigos novos. Nós passamos a ter uma nova família. Assim que morremos para nossa antiga forma de vida pecaminosa
E isso é muito importante, do contrário, não é uma coisa verdadeira. A sepultura de nossos pecados fica nessa tumba de água por meio do batismo. E a ressurreição para uma vida nova em Cristo. Uma vida que está em harmonia com os preceitos de Cristo. 2 Coríntios 5,17. De modo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Totalmente nova, totalmente nova. As coisas velhas passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Somos totalmente diferentes. Será que vai haver divisões no lar se uma pessoa aceita e a outra não? O velho marido não vai mais reconhecer a esposa. Ou a esposa não vai reconhecer o marido. Quem é você? Eu já não o reconheço. Você está tão diferente. Você mudou completamente. O que aconteceu? E muitas vezes, essas pessoas nem querem reconhecer isso. E somente a oração e a paciência e a bondade podem fazer frente a um problema como este. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não mais sirvamos o pecado. Isto está muito claro em Romanos 6,6. Jesus pagou toda a nossa dívida. Não há nada que eu possa fazer. Ninguém pode guardar a lei de Deus completamente. É impossível. Será que isso é bíblico ou não? Não. Não devemos servir o pecado. Mas posso fazê-lo por minha própria força? Não. Somente em Cristo. Mas posso deixar de roubar, posso deixar de mentir, posso deixar de fazer trapaças, posso deixar de olhar as coisas que não deveria olhar, porque eu tenho poder sobre o meu pescoço, não é verdade? Assim também, considerai-vos mortos para o pecado. E se você quer morrer para o pecado, deve saber o que é o pecado. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Assim que se quero morrer para o pecado, devo conhecer a lei. Assim que hoje em dia temos um problema totalmente diferente do que o eunuco enfrentou. Ele conhecia a lei, mas não conhecia a Cristo. Hoje conhecemos a Cristo, mas não conhecemos a lei. De maneira que temos que entrar na plenitude da estatura de Cristo. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:11. Morremos com Cristo no rito do batismo. Somos ressuscitados como uma nova pessoa, totalmente nova, brilhantemente nova. Mas se você compra um carro novo, quantos defeitos o carro tem quando você o compra? De fato, se você pega o seu carro novo, um pequeno amassado ali, o que você vai dizer ao vendedor? Que é isto? Mas depois de conduzir o mesmo carro por 20 anos, já ninguém mais se importa. Mas quando o carro é novo, as pessoas são muito exigentes, não é verdade? Assim como está brilhantemente novo, quantos amassados pode haver num carro novo? E o que acontece se você está dirigindo esse carro e começa a ouvir um barulho? Você volta logo à concessionária e pergunta, o que está acontecendo? Eu pensava que era um carro novo. Novo significa novo. Uma pessoa totalmente nova. Quantos defeitos, quantos pecados, quantos problemas tem esse indivíduo? Não tem nenhum. Tudo acabou. Você se apresenta diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Com Cristo, estou crucificado. Estive morto, mas agora vivo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim que se me vanglorio e digo, eu tenho o poder de fazer isto agora. Isso tampouco é bíblico. Em Cristo que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Isso é fantástico, é fantástico. Será então que eu viro uma marionete de Cristo? Cristo não me controla como uma marionete e diz, você é uma marionete, tem que fazer isto e aquilo. Não, eu tenho uma liberdade de escolha. Eu escolho seguir a Cristo. E cada dia o diabo me pergunta, por que você está fazendo isso? Você está louco? Veja o que eu tenho para oferecer a você. Mas ele tem um monte de lixo, ele não tem nada.
E assim que eu escolho, dia após dia, a seguir a Cristo. O batismo comemora a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É isso que ele faz. Em segundo lugar, simboliza a morte, o sepultamento do velho homem de pecado. E em terceiro lugar, representa a ressurreição para uma vida nova em Cristo Jesus. E em quarto lugar, indica a purificação do pecado. Atos 22:16. É isso que o rito do batismo representa. É um simbolismo. Quando a gente sobe das águas, o que aconteceu com Jesus? A pomba desceu. Assim que quando a gente sobe das águas, somos uma nova pessoa em Cristo. Então recebemos o dom do Espírito, do jeito que Deus quer. Vocês sabem que muitas pessoas ficam sentadas na igreja perguntando-se: qual é o meu dom? Eu não tenho nenhum dom. Nada aconteceu comigo que eu me lembre. Eu pergunto, se não estão dispostos a caminhar com Cristo, será que vão ter uma experiência com Ele? Muitas pessoas usam os seus dons o ano inteiro e nem se dão conta disso. O que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Esse texto é usado tão incorretamente hoje em dia. Crer significa tudo. Só é preciso crer. Mas é preciso crer de todo o coração. Atos 8:37. Varões, que faremos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos. Isto significa entrar em harmonia com os preceitos de Cristo. E batizem-se, lavem-se, renasçam. E batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo. Porque nele vivemos e nos movemos e somos. Assim que os que receberam a palavra foram batizados. Mas será então que algumas pessoas não receberam a palavra? Claro, muitos não a receberam. E se acrescentaram naquele dia 3.000 pessoas. Atos 2:41. De modo que foram acrescentadas ao corpo de Cristo 3.000 pessoas. Esse foi um batismo em massa no Jordão. Hoje em dia acontece um batismo em massa no Jordão. Muita gente vai ao Jordão para ser batizada. Milhares e milhares para serem batizados. E eu me pergunto, será que eles entendem a plenitude do rito do batismo? É agradável ser batizado por imersão, porque essa é a maneira bíblica. E, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita o batismo por imersão. Até mesmo se foi feito em outras igrejas, desde que tenha sido feito na maneira bíblica. Nesse caso, uma pessoa pode se tornar membro simplesmente por profissão de fé. Aqui está uma jovem sendo batizada em um lago, mas a Igreja Católica diz que era menos inconveniente fazê-lo dessa maneira. Bem, Cristo fez isso. E eu fiquei surpreso com esta pessoa. Eu tirei esta foto na Alemanha, onde esta jovem foi batizada. Vocês podem ver o gelo ali flutuando ao redor? Incrível, incrível. Essa é uma determinação em ser batizada. Concordam comigo? Isso é determinação. Vamos dar uma olhada nos passos para a salvação. Vamos ver isso de acordo com a Bíblia. Número 1. A pessoa tem que aceitar. A pessoa tem que aceitar o sacrifício de Cristo, Romanos 3:23. A pessoa tem que crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem que crer que esta é a forma de fazê-lo, Atos 16:31. Número 3, a pessoa deve confessar, 1 João 1:9. E deve haver uma decisão, Apocalipse 3:20. Devemos ter todos estes 4 componentes. Romanos 3:23 diz: porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores, portanto todos devem nascer de novo para entrar no reino dos céus. É preciso ser uma pessoa nova, uma pessoa em harmonia com Cristo, porque ninguém vai entrar no céu de outra maneira. Portanto, é preciso nascer de novo, pois todos pecaram. Atos 16:31 diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. A fé abarca os filhos. Maravilhoso. Todos pecaram. E é preciso que eu o aceite. E devo crer nos méritos de Cristo.
Eu tenho que confessar os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. De modo que, se tem um batismo sem confissão, será que isso vale? Não. E eu os limparei de toda maldade, 1 João 1,9. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. É isso que eu mais gosto no caráter de Deus. Ele não força ninguém. O que ele faz? Ele está à porta e bate. Ele não arromba a porta para entrar. Então, o que a pessoa deve fazer no final das contas? A pessoa deve aceitar o convite. Deve abrir a porta e convidá-lo a entrar em sua vida. Agora já sabemos o que significa o batismo. Significa também que passo a fazer parte da Igreja de Cristo quando sou batizado? Porque por um Espírito somos todos batizados. Não 10 Espíritos, não 20, nem 1000, nem 2000. Um Espírito. Somos todos batizados em quantos corpos? Em um corpo. Quer que sejamos judeus ou gregos. Agora, lembrem-se que a palavra judeus se utilizava para os primeiros cristãos também, e que ainda se consideravam judeus. Quer que sejam servos ou livres, pois a todos deu de beber de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12:13. Só há uma verdade, não há 10 verdades, milhares de verdades. E o Senhor acrescentava a cada dia à igreja os que eram salvos. Atos 2:47. Assim que quando alguém aceita o rito do batismo, quando alguém aceita Jesus como seu salvador pessoal, quando alguém se batiza, a pessoa se converte e passa a fazer parte do corpo de Cristo. E este corpo de Cristo, que doutrinas ensina? Todas as doutrinas. Porque por um só Espírito fomos todos batizados em quantos corpos? Em um corpo. E Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Colossenses 1:18. Sim, o batismo por imersão é pessoal, mas também é corporativo. Quer dizer que a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo. Mas, e essa história do rebatismo? Se uma pessoa foi batizada, mas digamos que não foi batizada da maneira que está de acordo com a totalidade do princípio bíblico, o que acontece então? Será que deve ser batizada de novo? Vamos ver o que ocorreu em Atos 19:1-5. Paulo, depois de passar pelas regiões superiores, chegou até Éfeso. E falando a certos discípulos, lhes disse: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles haviam aceitado a Cristo, eram crentes. E eles lhe disseram: nem sequer ouvimos que há um Espírito Santo. E então lhes disse: em que, pois, fostes batizados? E eles disseram: no batismo de João. Agora, João pregou o batismo de arrependimento. Mas o batismo em Cristo implica em fazer parte do corpo de Cristo e receber o dom que lhe outorga poder para pregar a Cristo. E disse Paulo: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo às pessoas que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. E quando ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Atos 19:1-5. E algumas denominações dizem que, bem, isso significa que só devemos batizar no nome do Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus disse: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a parte messiânica. É preciso primeiro se dar conta de quem é o Messias. Mas quando a pessoa é batizada, ela é batizada na plenitude da divindade. Uma pessoa não é batizada proporcionalmente ou apenas em parte. Sem Cristo não há salvação. Mas Cristo e o Pai são o quê? São um. Não se pode batizar em um sem ser batizado no outro. É impossível. Assim que o batismo por imersão, e às vezes o rebatismo, é necessário. Mas se a pessoa acredita que recebeu um batismo bíblico, então
Como já falei, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece esse batismo. E a pessoa pode fazer parte do corpo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus por profissão de fé. Mas se uma pessoa crê que é melhor ser batizada na plenitude da verdade, então o rebatismo também é bíblico. Deus trabalha através da sua igreja, e isto é muito importante. Atos 9:6. Aqui está um dos maiores discípulos de Cristo. Tremendo e temendo, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aqui está Paulo. Paulo, no caminho para Damasco, tem uma visão. Ele vê Jesus Cristo e se dá conta de que está em transgressão, de que está perseguindo Cristo, enquanto ele está perseguindo aos seus seguidores. E se arrepende disso e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhe responde: Sabe, Paulo, eu te chamei para que sejas um apóstolo aos gentios e quero que tu vás a todas as partes do mundo e pregues o evangelho de Jesus Cristo. Não foi isso que aconteceu. Isso não aconteceu nem mesmo ao poderoso Paulo. Eu vou lhes contar o que ocorreu de fato. O Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Isso não é fascinante? Deus não trabalha fora do seu corpo. Ele guia as pessoas. Ele conduz as pessoas. Mas, em última análise, ele sempre as leva para o corpo. Foi então Ananias e entrou na casa. Esse era o discípulo que Deus havia escolhido, dentre os irmãos, para dizer a Paulo o que ele tinha que fazer. E impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Esse é um texto muito importante. Deus não chama as pessoas de fora para ir dizer ao corpo o que este deve fazer. Ele envia essas pessoas ao corpo para que o corpo lhes diga o que devem fazer. Isso faz sentido? Assim que estes são princípios bíblicos muito importantes, pelos quais podemos comprovar a solidez da nossa fé. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. No final dos tempos, Deus operará para que haja um corpo que não apenas pregue o batismo por imersão e a salvação em Cristo, e em Cristo apenas, mas que também ensine todas as coisas, todos os preceitos de Cristo. E da mesma maneira como Cristo deu um exemplo em todas as coisas, eles também têm que dar o exemplo de todas as coisas. Se Cristo disse: Eu te dei o exemplo no lava-pés, então esta denominação deve praticar o lava-pés. Se Cristo disse: Batismo por imersão, então esta denominação deve batizar por imersão. Se Cristo disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, então esta denominação deve guardar os mandamentos. Certo ou errado? Todas estas coisas devem estar em harmonia com a palavra. E se não estão, então temos um problema. E a mensagem dos 3 anjos? Há apenas uma denominação no mundo que prega a mensagem dos 3 anjos. Não há outra. Vocês podem procurar o mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Só há uma denominação cristã que ensina a mensagem dos 3 anjos. Também tenho outras ovelhas que não são deste redil, a quem devo também trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. Deus vai levar o mundo todo a uma decisão. Muito em breve, todo este mundo terá que tomar uma decisão. Em nenhum momento durante estas conferências eu lhes disse que se você não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você estará perdido. De fato, o que eu disse foi que o povo de Deus está em todas as igrejas. Mas Deus vai pedir contas de todos nós. Ele vai dizer: escolha a marca da besta ou a marca de Deus. Um dos dois.
Sejam selados com o selo do mundo ou sejam selados com o selo de Deus. E nós fizemos um grande estudo sobre o que isso significa. O selo de Deus, o sábado, é um símbolo de obediência ao doador da lei em todos os aspectos. E as ovelhas terão que escutar, seja de um modo ou de outro. Mas não te peço somente por estes, mas também pelos que hão de crer em mim pela palavra deles, assim que a pregação da palavra faz parte do evangelho da salvação, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. E ele disse, eu não te peço pelo mundo, eu oro por aqueles que estão dispostos a obedecer. E eu sei que nós passamos por muitas coisas juntos. Eu sei como eram as coisas nos dias de antigamente. Assim também será em nossos dias. Mas eu não estou desanimado. Sabe, nós temos visto os números declinarem e declinarem e declinarem. Mas isto é normal. Quando nós pregamos a plenitude da obediência em Cristo e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal, esta não é uma mensagem popular. Como seria se pregássemos alguma coisa menos problemática? De maneira que, se você pensa que este é um ensino duro, e se pergunta, será que realmente eu tenho que mudar a minha vida? Será que de verdade eu tenho que morrer? Será que o velho homem de pecados tem mesmo que ser enterrado? Será que não posso ficar com um pouquinho dele? Será que não posso ficar com um pouco de transgressão? Será que eu tenho mesmo que entrar em harmonia com todos os preceitos do Decálogo? Será que não posso continuar observando o domingo, por exemplo? Será que isso não é possível? Este é um ensino duro e exige muita entrega. Sim, exige muita entrega. João 6,60. Ao ouvir essas coisas, muitos de seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem a pode ouvir? E João 6,66. E naquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não caminhavam com ele. Nós vimos a mesma coisa acontecer aqui durante estas conferências, a mesma coisa. João 6,67. Jesus disse aos 12, quereis por acaso ir também com eles? E o que responderam? Simão Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Apenas tu tens as palavras da vida eterna. Sim, só há uma verdade. E essa verdade é o caminho, a verdade e a vida. E conduz a Cristo. E Cristo nos leva à obediência. Então não há outro caminho. Portanto, estamos diante de uma decisão. Vou fazer isto ou aquilo? Se quero ter vida e sei o que é correto, mas não faço isso, então o que isso significa para mim? Diz a Bíblia que é pecado. E por isso eu tenho que tomar uma decisão. Alguns vão dizer, há muitas coisas que eu não compreendo ainda. Há muitas coisas que eu não entendo. Não posso tomar uma decisão ainda. Não entendo muitas coisas. Mas por quanto tempo poderão adiar isso desta maneira? Talvez para sempre? Eu também não entendo todas as coisas, certamente que não. Eu acho que eu vou continuar aprendendo para o resto da minha vida, até mesmo durante a vida eterna. Vejamos o que a Bíblia diz sobre esta questão. Salmo 97, 11. A luz está brilhando para o justo e a alegria para os retos de coração. Eu acredito que todos que estamos sentados aqui hoje, nós estivemos juntos em toda esta série de conferências. Nós fizemos muitas coisas juntos, mas vocês continuam sentados aqui. De modo que eu sei que vocês receberam esta luz. Eu sei que não foi fácil, mas vocês ouviram. Salmo 112, 4. Resplandeceu nas trevas a luz para os retos. E você começa a entender como tudo se encaixa. Há tantas perguntas. Por que isto? Por que aquilo? Por que não é de outra maneira? Como podemos todos pertencer à mesma coisa? Como é que se pode salvar? Todas estas perguntas, se você é realmente reto de coração, Deus vai lhe dar a resposta.
Salmo 119, 130. A exposição de tuas palavras ilumina. De maneira que se não está baseada na palavra, se não é bíblica, então essa luz não é necessariamente de Deus. Provérbios 4, 18. Mas a senda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. De maneira que vai brilhando mais e mais, à medida que continuemos a avançar. Ninguém pode chegar a um ponto em que diga, eu já sei de tudo. O que você sabe é que você descobriu uma coisa. Eu posso pegar um conto, eu posso pegar um livro de ciências. Eu sou professor de fisiologia. E há um livro de fisiologia que eu sempre usei. Eu uso há tanto tempo que eu nem mais preciso me dar ao trabalho de abri-lo. Você pode vir às minhas aulas e eu consigo recitá-lo de memória. Mas ele fica na sala. Eu não necessito abri-lo, pois o livro não muda, é exatamente o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. É claro que a gente precisa se manter atualizado, mas eu não me preocupo com este livro. Mas a Bíblia eu já estudo faz 16 anos. E ainda hoje eu fico grandemente impressionado pelo que eu leio no versículo que eu já pensava conhecer. Todo dia. Na vida cristã, a gente continua aprendendo para sempre. Então, esta desculpa de não seguir a Cristo, enquanto não tenhamos um conhecimento completo, ela nunca será superada, a menos que demos um passo pela fé. Nenhum dos sacerdotes e dos governantes creu. E esta é uma pergunta importante. Se isto é verdade, quantas conferências nós tivemos juntos aqui? Eu me esqueci. São umas 30 e poucas. E cada uma delas parecia ser a verdade. Certo? Será que alguém pode levantar a mão? Quantos concordam que era verdade? Eu já vejo algumas mãos levantadas. Agora sim, parece mesmo que era verdade. Era verdade. Então, onde estão os peixes grandes? Por que não estão aqui? Onde estão os demais? Onde estão os teólogos, os sacerdotes, os pastores? Por que não se apressaram a vir aqui se isto é verdade? Parece que o mundo não muda mesmo. No passado, tampouco eles vieram. João 7,32. Os principais dos sacerdotes enviaram sentinelas para que o prendessem. Nem sequer se incomodaram em ir ouvi-lo. Enviaram alguém em vez disso. Vão e prendam este homem. Ele é irritante. Vocês sabem o que eu mais gosto na fé que eu professo? É que eu não tenho que ocultá-la. Eu posso entrar num local público, posso reservar a maior sala do mundo, e posso estar aí e posso pregar. E ninguém poderá me dizer que não é assim, porque eu nunca disse uma palavra de mim mesmo. Eu simplesmente coloquei uma citação atrás da outra na tela. Não foi isso que fizemos? E como vocês reagiriam então se alguém lhes dissesse, não deem ouvidos a ele? E se Roma viesse aqui e me condenasse dizendo, como se atreve este homem a dizer estas coisas? E se me prendessem por dizer estas coisas? Tudo o que eu lhes diria é, nunca disse uma palavra. Foram eles mesmos que as disseram. Vão prender a eles e não a mim. Foram eles que disseram. Então, esta fé não é algo que eu tirei do ar. Está baseada no fundamento bíblico. E eu a posso defender em todas as partes. Não tenho que ficar batendo de porta em porta como um ladrão, passando um folheto para obrigá-los a fazer isto ou aquilo. Eu não os forcei a estar aqui. Estão todos sentados aqui por seu livre-arbítrio, escutando e comprovando versículo depois de versículo, revisando. Eu tenho aqui uma carta de uma pessoa que foi comprovar essas coisas na internet. Será que isso é mesmo assim? E eu gosto disso. E ela fez uma pesquisa sobre o dia escuro, procurou a data e, incrível, ali estava. O dia escuro da Nova Inglaterra, até o dia de hoje, sem uma explicação. E as pessoas vêm a mim e me dizem, sim, eu confirmei. Cada palavra. Mas os chefes dos sacerdotes enviaram os oficiais para detê-lo. E no versículo 46 eles voltaram e disseram aos sacerdotes, lamentamos muito. Onde está ele? Nós os enviamos para detê-lo. E eles disseram, é que ninguém nunca falou como este homem. Ninguém nunca. Ninguém nunca lhes deu tanta coisa para pensar como Jesus. No versículo 47, então também vocês se deixaram enganar? Responderam os fariseus. Acaso creu nele algum dos governantes ou dos fariseus?
Bem, estamos no mesmo barco, infelizmente. Até nos tempos bíblicos, alguns fariseus e escribas creram, mas a maioria não creu. Mas vários creram. Nicodemos creu. Apesar de ter vindo no meio da noite, temendo que pudesse ser visto, mas creu e se converteu em uma força depois disso. E eu lhes digo que são milhares e milhares que estão aceitando esta verdade. Milhares, milhões, no mundo todo aceitando esta verdade e sendo acrescentados a cada dia. Milhares, milhões. Na América do Sul, todos os dias, 2 ou 3 mil se acrescentam. Todo dia. Agora, façam uma soma com o passar do tempo. Milhões de pessoas estão vindo para a verdade. Se vocês fizerem um levantamento e averiguarem quantos adventistas do sétimo dia há, vocês vão descobrir no levantamento que há mais adventistas do sétimo dia do que nos livros da igreja. Isso é fascinante. Se um governo faz um levantamento em seu país perguntando a que denominação você pertence, há mais adventistas do sétimo dia nesse país do que nos livros da igreja. O que isso diz para vocês? Que no seu coração eles aceitaram esta verdade, mas que ainda não deram o último passo. Há igrejas completas, incluindo o pastor, igrejas completas que estão vindo para esta verdade. Por quê? Porque há verdades nela que não se podem negar. Mas outros dirão, assim que também vocês se deixaram enganar, João 7,47. Nenhum deles creu. Infelizmente, não se deram o trabalho de estudar. Alguns vão dizer que o preço é demasiado alto. Não quero pagar este preço. São coisas demais que eu tenho que renunciar. E o que é que você tem que renunciar? Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 23:39. Isso é profundo, que Deus tenha escolhido algo tão simples como a obediência, um dia, para fazer uma diferença entre o bem e o mal. É absolutamente incrível. E alguém pode dizer, eu vou esperar até que o Espírito me comova. Você sabe, eu sei que está certo, mas eu não quero dar o passo ainda. Esta não é outra frase que as pessoas usam? Bem, Provérbios 16:25 diz, há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Você sabe que algo é correto, faça-o. Eu não sou um desses evangelistas que fica aqui na frente colocando pressão, porque durante todo este tempo eu falei à mente de vocês e ao coração de vocês. E agora eu gostaria que seu coração e sua mente trabalhassem juntos. Esta é sua decisão, não minha. Eu não tenho que forçá-los. Vocês precisam decidir se isto é certo ou errado. Mas talvez, de fato, você ainda tenha dúvidas. Isso acontece. E você esteja dizendo, eu desejo aprender mais acerca disto, porque eu creio que é correto. Ou, em vez disso, você pode dizer, eu não quero aprender mais nada sobre isso. A decisão é sua, de ninguém mais. Talvez você diga que uma decisão vai causar divisão. Eu sei que se eu aceitar isso, minha esposa ou meu esposo vai se assustar. Eu poderia perder o meu noivo, a minha noiva, o meu trabalho, a minha família. Todo mundo vai ficar louco. A minha família ficou louca. O meu primo me disse isto francamente. Ele me disse, eu nunca mais vou pôr o pé em tua casa. Éramos os melhores amigos. Sempre estávamos juntos. Comíamos juntos, bebíamos juntos. Ríamos juntos. Chorávamos juntos. E ele não voltou mais à minha casa em 16 anos. É algo duro. Na minha família, há alguns que sabem que isto é a verdade, mas não querem dar o passo. É incrível, assombroso. E famílias inteiras que simplesmente aceitam isso. E eu não consigo entender, eu fico doido. Sou tão zeloso. Famílias inteiras, pai, mãe, tio, namorado, namorada. Eu dei estudos bíblicos em minha casa a um grupo de pessoas. Há uma jovem que estava namorando com o meu filho. Foi o meu filho que a trouxe para o estudo bíblico. E quando ela começou a escutar o estudo bíblico, a próxima coisa que fez foi trazer sua irmã. Eram metodistas. Ela trouxe a irmã e depois elas trouxeram o pai
e depois trouxeram a mãe, e depois trouxeram os outros namorados, e mais gente. Várias pessoas, sem problemas, incrível. Às vezes funciona assim, mas é preciso reconhecer que também pode haver divisão. Mateus 10, 34 a 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A palavra vai ser a espada, vai ser a única arma que teremos. Porque vim para trazer dissensão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E os inimigos do homem serão os de sua casa. O que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabem de uma coisa? A Bíblia já tratou de todos esses assuntos. Não há escapatória disso, a não ser dizer que o que não toma sua cruz e segue depois de mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Isto implica numa cruz. Isto significa que é uma carga. A pessoa tem que levantá-la e tem que seguir a Cristo. Isto não significa que somos indivíduos desgraçados e miseráveis. Mas sim, há uma cruz, há uma carga. E sabem qual é a maior carga? A maior carga já não é a própria pessoa. A maior carga é quantos de vocês sentiram a mesma coisa. Como vou convencer a meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada? Quantos de vocês sentiram isto? Posso ver algumas mãos? Posso ver algumas mãos. Esta é a carga. A carga é a mesma carga que Cristo tinha, uma carga pelas almas. A minha esposa se sentou e chorou quando escutou estas mensagens pela primeira vez. Ela não chorou por si mesma, ela chorou por seus pais. Pelo seu pai, ela amava o seu pai. Ele era um homem tão amável e agora está morto. Tão bom, tão generoso. Era tão divertido estar perto dele. Ele pertencia à nova era. Era um alto maçom, um ocultista e adorava o diabo. Incrível, isto dá medo. Não sei o que aconteceu com ele no final. Cuidamos dele até que ele morresse. Melhor dizendo, a minha esposa cuidou. E até o final de sua vida, nunca mais disse uma palavra negativa. E o que se passou com ele em sua mente está entre ele e Deus. Eu desejo, eu espero, eu creio que eu vou vê-lo na ressurreição. Mas temos uma cruz e é preciso levantá-la. Agora sim, diz o Senhor, o teu Criador, ó Jacó, o teu Formador, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te pus o nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Você acha que Deus vai deixá-lo sozinho com essa cruz? Para levá-la sozinho? Não. Ali está escrito, eu te criei, eu te coloquei um nome. Não há nada a temer. É Ele que diz, não temas. Esta foi a nossa temática. Estes foram os temas sobre os quais discutimos. E há muito mais. Nós nem sequer começamos ainda. Nós tivemos algum seminário sobre Daniel? Não. Nós demos um toque ou outro sobre Daniel. Será que nós tivemos um seminário do Apocalipse? Não. Nós demos um toque ou outro sobre o Apocalipse. E por que eu estou falando desses livros? Porque eles se referem particularmente ao nosso tempo, ao final dos tempos. Nós nem sequer falamos de Isaías, que é um resumo da Bíblia em uma palavra profética. O meu livro favorito, Isaías, é incrível. Há tantas admoestações neste livro. Nós nem sequer lemos os Salmos juntos para determinar o que dizem. Alguns deles são escatológicos, alguns deles são messiânicos, alguns deles são consolatórios, alguns falam sobre o significado do arrependimento, mas nós não lemos a Torá juntos, não fizemos nada disso. Nós demos uma visão panorâmica sobre esses preceitos e princípios. Há muita coisa ainda para aprender e vocês vão continuar aprendendo mesmo depois que eu for embora. Eu não vou estar aqui, mas não sou eu em quem vocês estão interessados. Vocês estão interessados em Jesus Cristo. É Ele que realmente importa. E quando vocês passam a fazer parte de um corpo, vocês servem a Jesus Cristo.
Você não fica olhando ao redor dizendo, aquela pessoa está fazendo isso, aquela outra pessoa está fazendo aquilo. Não é da nossa competência saber se as pessoas estão fazendo bem ou não. A nossa competência, a nossa tarefa é seguir a Cristo e seguir os seus preceitos e entrar em harmonia. E isso significa que eu posso ir ao meu irmão e dizer, irmão, por que você continua fazendo isso quando a Bíblia, em realidade, diz isto e aquilo? Em amor, nós podemos fazer isso. Não há nada de mal nisso. Não esperem a perfeição, mas esperem a verdade. E não se deem por vencidos, até que hajam encontrado toda a verdade. Sigam a Cristo e Ele vai ajudá-los. Não temam, Ele os redimiu. Assim que nós não terminamos todos os assuntos ainda, mas nós chegamos num ponto no qual podemos tomar uma decisão. Por isso, eu gostaria de convidar a todos os que tomaram uma decisão, a todos que chegaram à conclusão de que isto é verdade, eu gostaria de convidá-los a que fiquem no final desta conferência para que possamos discutir como vocês poderão continuar. Para onde ir depois disto? O que fazer para cumprir com o rito do batismo? Ou se você não está pronto ainda, o que deve fazer? Onde você pode obter mais coisas? Não podemos simplesmente fugir do corpo de Cristo. Atos 2:47. Eram acrescentados a cada dia. Portanto, eu gostaria de convidar a todos os que estão convencidos e que ouviram esta verdade até agora, a que fiquem aqui depois que terminarmos. E vamos falar brevemente, apenas brevemente, com respeito ao que fazer no caminho daqui por diante. E alguns de vocês sentem que talvez estejam prontos para o batismo. Eu quero unir-me ao corpo. Outros talvez se sintam de maneira diferente. É somente uma decisão, mas antes disso, oremos. Pai Celestial, graças, Senhor, pela verdade. Graças pela palavra que é verdade. Desde a primeira página até a última. E graças pelo exemplo que Tu has dado em Cristo Jesus. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti e a seguir-Te em toda obediência. Senhor, por favor, entra no nosso coração e na nossa mente e ajuda-nos a tomar decisões corretas, a fim de que Te sigamos por onde quer que Tu nos guies, e não aos lugares onde os homens tentam nos levar. Graças por cada uma das pessoas que esteve aqui a cada noite. E graças, Senhor, porque Tu estás falando ao nosso coração. Senhor, há muitos que conheceram esta verdade, que a conhecem faz anos, incluindo eu mesmo. E eu, Senhor, esta noite, juntamente com eles, quero voltar a entregar a minha vida a Ti e dizer, Senhor, se por acaso eu tropecei ao longo deste caminho, se eu cometi erros, por Tua graça, Senhor, eu Te peço que ainda que o homem justo caia às vezes, que Tu o levantes de novo, e que aqueles que querem entregar suas vidas a Ti, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.